Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi feito a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas. Amém, irmãos? Amém. Feche sua Bíblia. O pastor me disse que o tema da campanha era sobre intimidade com Deus. Aí você pergunta: por que você leu Gênesis? Não tem nada a ver com intimidade. Não tem nada a ver com o que o tema propõe. Irmãos, quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente é levado a pensar, a raciocinar um pouco por causa de quem nós somos e de quem Deus é. Quando nós olhamos para nós, a gente vê algo muito falível. Algo que pode, daqui a 70, 80, 90 anos, desaparecer. Mas quando nós olhamos para Deus, a gente vê um ser que é totalmente imensurável. Um ser que é totalmente incompreensível na razão humana. O seu Deus, o meu Deus, Ele é totalmente soberano. Ele é totalmente poderoso. Nada comporta Ele. Ele é único. Ele é poderoso. E quando se fala de intimidade com Deus, a gente está acostumado a falar assim: eu tenho intimidade com fulano. Eu tenho intimidade com minha irmã. Tenho intimidade com minha mãe, com meu pai. Tenho intimidade com meu amigo. Mas percebe que são pessoas parecidas com você. Obrigado, irmã. Percebe que são pessoas que são iguais a você. Sofrem do mesmo jeito que você sofre. Sente fome, sente sede, peca, erra. Só que Deus é diferente. Deus, Ele é santo. A Bíblia diz que Deus, Ele é 3 vezes santo. Eu gosto de dizer isso. Deus, Ele não é santo uma vez. Ele é santo 3 vezes. Isso mostra para nós que o nosso Deus, Ele é muito poderoso. E por que então, Daniel, que você leu Gênesis? Eu estava meditando, e num dos estudos que eu dei na minha igreja, falava um pouco sobre isso. No princípio, Deus criou todas as coisas. Só que quando fala no princípio, a gente leva a pensar no princípio, no início. Só que a palavra no princípio no hebraico, ela tem um sentido diferente. Ela significa Bereshit. Bereshit, na verdade, sofre uma aglutinação. Ela tem ela precisa de 3 palavras para formar ela. Ou seja, a palavra Bereshit no hebraico significa no princípio. Ou no princípio significa Bereshit no hebraico. Só que ela precisa de 3 palavras para formar princípio em hebraico. A expressão Bereshit, dentro dela, tem 3 expressões. A primeira é o Berit, a segunda é o Rosh, e a terceira é o Ish. Berit significa aliança, pacto ou vínculo. Rosh significa cabeça ou princípio. E Ish significa homem. Então a gente pode entender que no princípio Deus quis estabelecer uma aliança com o homem. Antes de Deus criar a terra, no princípio Deus quis uma aliança com você. No princípio Deus faz uma aliança com o homem. Percebe que antes disso Deus cria a terra, Deus cria luminares. Mas o desejo de Deus era ter intimidade comigo e com você. Todos nós sabemos que Deus cria Adão, Deus cria Eva. Só que, como todos nós sabemos também, o pecado ele vem no homem. E a partir de agora o homem não é mais santo como ele era.
O homem não tinha mais intimidade com Deus como ele tinha. A Bíblia diz que todos os dias da viração do dia, Deus vinha e comunicava com Adão, tinha intimidade com Adão. Mas por causa do pecado, Adão perde isso. Adão perdeu sua identidade de inocência. Os estudiosos chamam isso de a era da inocência, a era edêmica. Só que quando chega nesse ponto, o homem perde a sua intimidade com Deus, e ele passa a ter algo chamado Yetzer Hará. Quando você peca, quando Adão pecou, ele adquiriu algo que no hebraico chama Yetzer Hará, ou seja, inclinação para o mal. Então todos nós, assim como Adão, temos essa inclinação para o mal. Ninguém é bom. Um dia o mestre foi indagado por um homem e falou assim: Senhor, vejo que tu és bom. Jesus fala assim: ninguém é bom senão Deus. Deus é bom. Todo ser humano, a partir de Adão, a partir da queda, ele tem esse adjetivo nele. Ele é inclinado para o mal. Logo, por isso que eu disse que é difícil você se comunicar com Deus. Quando você fala de intimidade com Deus, você para e pensa: poxa, Deus é santo e eu não sou. Como eu vou me comunicar com o Eterno? Como posso então eu, que sou pecador, comunicar com Deus? Como que eu, sendo falho, consigo me comunicar com Deus? Sendo que a própria Bíblia, ela vai provar para mim, dizer que eu sou falho. Ela vai provar para mim, dizer que eu sou inclinado ao erro. Adão, ele é nosso representante exclusivo. Você não pode dizer assim: quando eu chegar no céu eu vou ter uma conversinha com Adão. Você não pode dizer isso. Porque se fosse você, da mesma forma você iria cair. Da mesma forma você iria pecar. Porque você tem inclinação ao erro. Adão te herdou isso, Adão te deu isso de presente. O ser humano tem essa identidade nele. O ser humano passa agora a não conseguir se comunicar com Deus. E sabe o que eu acho mais lindo em Deus? Eu estava conversando com a minha irmã hoje. É que em todos os momentos, nunca foi possível o homem se achegar a Deus. Ou nunca foi da vontade do ser humano se achegar a Deus. Porque o homem não consegue por si só. Você precisa de uma ajuda externa. Você precisa de algo externo. Porque Deus é santo. Deus é santo. Fala comigo assim: Deus é santo. Ele me santifica. E isso é mérito dele. Eu sou pecador. Isso é mérito meu. Fala assim: isso é mérito meu. A única coisa que eu tenho mérito na terra, a única coisa que você pode bater no peito e dizer que você é pecador. Se você quer se gloriar, glorie-se em você, no seu pecado, no seu erro, na sua humanidade. Não glorie-se na salvação que Deus te deu, porque é dele. Isso é mérito dele. Então, como então eu posso me comunicar com Deus? Já que nós provamos que nós não conseguimos isso. O ser humano se comunicava com Deus porque Deus permitia, porque Deus colocou santidade em Adão. Só que Adão peca, ele perde essa intimidade com Deus. E agora? O que fazer? Como eu posso me comunicar com o Eterno? Como eu posso me comunicar com o Pai das luzes, com Deus Todo-Poderoso? Romanos capítulo 7, se a irmã puder colocar para mim, versículo 14. Romanos capítulo 7, Paulo está tratando acerca da justificação. E nesse capítulo a gente vai entender o que Paulo quis dizer. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois eu não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Percebe a preocupação que Paulo tem aqui em expor o quão pecador ele era. A preocupação que Paulo tem de mostrar para nós que mesmo ele, sendo reconhecido como um dos maiores, ou o maior pregador da sua história, da sua época, e até da nossa também, um homem que foi muito usado por Deus, ele mesmo se importou em dizer isso. Eu sou miserável, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É interessante, ele diz assim: eu não consigo realizar o bem, eu posso até querer, mas eu não consigo, porque o pecado que habita em mim usurpou, ou melhor dizendo, ele confundiu a minha mente. Agora eu não consigo entender o que é certo, o que é errado. Eu posso querer fazer o bem, mas eu não consigo. Eu não consigo praticar o bem. Eu preciso de alguma ajuda externa. E aí Paulo diz: miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa pergunta estava no apóstolo Paulo também. Quem vai me livrar, porque eu quero me comunicar com Deus, mas eu não consigo. Então quem me livrará do corpo dessa morte? Como eu consigo me comunicar com Deus? O tema da campanha de hoje, o tema, né, da pregação de hoje é intimidade com Deus. Mas eu quero que os irmãos entendam que tudo que eu fizer, todo ato de bondade que eu acho que eu tenha, tudo que eu acho que eu posso fazer para Deus seja bonito. O profeta Isaías, se não me falha a memória, ele diz que todos os meus atos de justiça são como trapos imundos perante Deus. O padrão de Deus é muito alto, irmãos. O padrão de Deus é muito elevado. Como posso eu, pecador, me comunicar com aquele que é santo? Como posso eu, pecador, me comunicar com aquele que é poderoso? Como posso eu, falho, perdido, me comunicar com aquele que é eterno? Deus é santo. Deus, ele existe porque ele existe. Deus não existe por causa da santidade que há nele. A santidade só existe porque Deus existe. Deus é o princípio da santidade. Deus é o princípio da bondade. Todo o bom presente, toda a boa dádiva está nele. Todo o bem veio dele. O bem só existe porque Deus existe. Agora você só existe por causa de Deus. Aí está a diferença entre você e Deus. Aí está a diferença entre você se comunicar com seu irmão e se comunicar com Deus. Aí está a diferença entre você se comunicar com a sua esposa, ter intimidade com sua esposa e ter intimidade com Deus. Aí você pode estar se perguntando: então como eu posso me comunicar com Deus? Como eu posso me comunicar com Deus? Certo dia Deus fala para Moisés: Moisés, separa Arão. Mas diga para Arão como ele tem que entrar na minha presença, porque senão ele vai morrer. Ele não vai morrer porque eu quero matar ele. Ele vai morrer porque eu sou santo e ele é pecador. E aí causa um nó na nossa mente. Então como é que pode eu, pecador, me comunicar com Deus que é santo? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu quero ter intimidade com Deus, mas eu tenho algo em mim que me impossibilita. Eu sou inclinado ao mal. Em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 8, o apóstolo João diz que Deus é luz e nele não há trevas. Diz também que somos pecadores, meus pecados são trevas. Então como me aproximo de Deus? Se Deus é luz e nele não há treva, como então eu posso me comunicar com Deus, sendo que eu sou pecador e meu pecado é treva? Como então me comunicar com Deus? Porque em trevas não dá. Como eu posso me comunicar com Ele? Como você pode se comunicar com Ele sendo que você é pecador? E o pecado que há em você
é trevas. Só que Deus é santo, Deus é luz, e nele não habita o quê? A treva. Deus não pode ver o mal. Deus é santo demais. E aí a gente é levado a pensar, então, qual será o meu escape? O que vai me livrar daquilo que, querendo ou não, Adão me colocou? O que pode me livrar então desse corpo frágil, dessa vida pecaminosa, sendo que a única esperança que eu tenho é o Deus poderoso, só que Ele é santo e eu não consigo me comunicar com Ele. Existem 3 níveis de santidade, irmãos. Uma santidade que existe, ela só é dada a Deus. É o Kadosh. Deus é Kadosh. Ninguém consegue se relacionar com Deus porque Ele é santo. Só que existem 3 níveis de santidade: Kadosh, Kadash e Kodesh. Kadosh é santidade dada a Deus. Kodesh é santidade dada ao homem. E Kadash é quando os santos se reúnem para adorar a Deus. Isso me faz entender que para mim me comunicar com Deus eu tenho que ser o quê? Pode falar, irmãos. Eu tenho que ser o quê? Santo. Para mim me comunicar com aquele que é santo, eu tenho que ser santo. Como então eu, pecador, me torno santo? Como então eu, falho, que peco um pensamento, que peco no olhar, posso ser santo? Como vai acontecer isso? Como eu me aproximo de Deus? Como eu tenho intimidade com Deus? Como eu vou ter intimidade com Deus? Como eu disse que no Éden, quem se aproxima do homem foi Deus. O homem não conseguiu até Deus. A única coisa que o homem fez foi fugir. De novo, quem se mobiliza para ajudar o homem é o próprio Deus. Lembra que eu disse que nós herdamos algo de Adão com o nome de Yetzirah, inclinação para o mal? Deus cria algo infinitamente muito mais poderoso. Deus cria algo infinitamente muito mais forte e gracioso. Deus cria algo para me permitir aproximar dele. Ele cria um termo chamado capará. Aí você fala, o que é capará? Eu vou te explicar. Você tem filho, quem tem filho em casa vai entender muito bem. Quando eu aprendi isso, eu fiquei extasiado, irmãos. Eu fiquei feliz demais. Imagine seu filho correndo em casa. E onde ele está correndo tem um copo de vidro. E ele corre. Criança, ela pensa pouco, ela é movida por impulso. Ela quer brincar, ela quer correr. Só que tem um copo de vidro na mesa. E ela corre, você fala, filho, para de correr, porque esse copo pode cair e te cortar. Para de correr que você pode se machucar. E o filho correndo. Só que chega um momento você falando tanto, não corre, você vai cair, você vai machucar, o filho cai. E o copo cai e quebra. E aí você, ou no mais certo seria a mãe judia, corre, pega o filho, levanta o filho e fica analisando, ver se o filho machucou. E o filho chorando, não pela punição. Ele chora porque acha que, não porque machucou, mas pela punição, porque ele acha que ele vai apanhar. E a mãe procurando algum machucado no filho, ela olha, vê se tem algum corte, ela vê que não tem nada. E o filho chorando, mas ele chora por causa de medo. Mas a mãe judia olha assim e não vê nenhum corte, nem nada. Isso é capará. Aí você fala, não entendi. A criança caiu, mas quem quebrou foi o copo. Você caiu, mas Deus criou um termo. Deus criou um escape. Alguém tem que pagar o preço do seu lugar. Quem é? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Você vai conseguir colocar para mim? Vai nos mostrar um dos momentos mais lindos na
na Bíblia Sagrada. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós olharmos esse texto aqui, vamos ter ideia de quem é o nosso capará, quem é a nossa substituição. Cristo veio te substituir. Só que antes de Cristo, outros métodos foram criados. A Bíblia diz que Deus ensina o homem a sacrificar. A Bíblia diz que Deus ensina o homem a sacrificar cordeiro, pombos, para que o pecado do homem fosse, digamos assim, não anulado, mas para que o cheiro não subisse às narinas de Deus, para que houvesse uma expiação. Só que esse termo que no Antigo Testamento usavam era a sombra. O autor aos Hebreus vai dizer isso. Era a sombra das coisas que viriam, porque elas eram imperfeitas. Sangue de bode, sangue de carneiro não pode purificar pecado. Ninguém consegue se achegar a Deus com sangue de bode, com sangue de carneiro. Percebe que quando Deus instrui o povo, instrui Moisés, para que Moisés instruísse o povo, para que ele sacrificasse, não era permitido todo mundo entrar no Santo dos Santos. Imagine, irmãos, a tristeza que havia no israelita na época, no hebreu, de saber que o Deus dele é poderoso demais, de saber que o Deus dele é lindo, é poderoso, é fora do comum, mas ele não poderia entrar na presença dele. Somente um. Somente um, e uma vez no ano podia entrar no Santo dos Santos. Mas só que Deus, através da história, sabe o que Deus queria fazer? E o que Deus quer fazer, e Deus faz em nossas vidas, é colocar um trono no seu peito. Deus quer reinar dentro de você, para que você tenha intimidade com Ele e Ele contigo. Deus então cria esse termo que nós aprendemos, capará. O maior termo que Deus cria é esse, é Cristo. Não que Cristo não existisse, eu estou dizendo, cria o termo. Cristo é Deus, Cristo é eterno como Deus é, Cristo é poderoso, Cristo é Deus e Ele se entrega por nós. Ele é o nosso substituto. Hebreus capítulo 10, versículo 8. Quem puder abrir, por favor, irmãos, eu agradeço. Diz assim: como assim diz, versículo 8: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro e está para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparecerá cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, aleluia. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de teus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas palavras em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde não há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, olha o que acontece. Como me aproximo do santo? Como me aproximo de Deus?
autor aos Hebreus, versículo 19, ele responde: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, irmãos? Aqui está a resposta que o apóstolo Paulo fez em Romanos capítulo 7, versículo 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará no corpo desta morte? O próprio apóstolo Paulo, ele vai responder para nós. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O apóstolo Paulo começa um capítulo agoniante, parece, mostrando para nós como é feita a justificação, mostrando para nós como nós somos justificados. No versículo 24 ele dá esse grito. Imagina ele gritando: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe como você pode se chegar diante do trono da graça de Deus? Sabe quem que possibilita você ter intimidade com Deus hoje, nessa noite? É o sacrifício de Cristo, é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, ele é suficiente. Hoje, irmãos, a gente tem o desprazer de ver em muitos lugares pregando um evangelho que não é o que os apóstolos pregavam, pregando palavras que os apóstolos não pregariam. Hoje nós vemos igrejas se perdendo nas suas ideologias, nos seus achismos, e esquecendo que eles não conseguem sozinhos. Eu só tenho intimidade com Deus através do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É quem Deus é, dando para mim o que Ele tem, que é a santidade. E eu tendo a santidade de Deus em mim, eu consigo manifestar ela através dos dons espirituais, através da adoração a Deus, através da minha comunhão com meu irmão, através do meu caminhar com Cristo. É isso que Deus quer para você e para mim: comunhão com Ele, comunhão com Deus. Mas entenda uma coisa: essa comunhão você não consegue em outros lugares. Essa comunhão você não consegue ter, mesmo se você for uma pessoa mais boazinha do mundo, você não consegue. Você pode ser dono de ONGs, você pode ser uma pessoa muito boa, mas essa intimidade aqui, você só consegue através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. A intimidade com o seu irmão, com a sua namorada, com a sua esposa, você consegue com seus esforços. Você se esforçar, leva uma flor para ela, você se dedicar a ela, você consegue. Mas com Deus com Deus é diferente. Com Deus as coisas é mais em cima. Ele é santo, o patamar é mais alto. Só que para chegar nesse patamar você não tem que subir, você tem que descer. Eu lembro que quando eu fui consagrado a presbítero, meu dirigente falou assim: Daniel, você não está subindo um degrau, você está descendo. Porque quanto mais coisas são te dadas, mais peso é colocado sobre você, e mais você tem que se dobrar, mais você tem que se render, mais você tem que se entregar. E assim é com Deus. Quanto mais intimidade você quer dele, você tem que se dobrar, você tem que se render. Sabe por quê? Porque ele é soberano, ele é poderoso, ele é grande, ele é totalmente oposto daquilo que você é. Como eu me aproximo do santo? Através do sangue. Como eu tenho intimidade com Deus? Através do sangue de Cristo. Lembra lá no Egito? A expressão persa no original é saltar. Saltar por causa de quê? Deus dá ordem a Moisés: Moisés, passa sangue nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte vir, ele vê o sangue na porta, ele vai saltar por cima.
ele não vai bater naquela casa. Quando você tem o sangue de Cristo, você tem a proteção dele, e o maligno não lhe toca. A Bíblia diz isso. O sangue te faz ser alguém diferente. Cristo te faz ser alguém diferente. Quer ser diferente? Quer ser uma pessoa que agrada a Deus? Ande com Cristo. Quer ter intimidade com Deus? Ande com Cristo. Quer ter intimidade com Deus? Se renda ao Espírito Santo. Viva todos os dias da sua vida querendo mais de Deus. Como eu faço isso? Como eu faço isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo gera em nós santidade. Jesus disse para os apóstolos: eis que vos dou poder. Quem nos dá poder é Deus. Esse poder me ajuda a caminhar. É por isso que nós precisamos de uma ajuda externa. E essa ajuda externa vem do alto. É essa ajuda externa que te capacita a ter intimidade com Deus. É essa ajuda externa que te capacita a andar com o Espírito Santo. Foi o sacrifício na cruz do Calvário. Foi a morte de Cristo na cruz do Calvário que te libertou. E quando você entende isso, irmão, quando nós entendemos isso, nós percebemos quão grande amor nos tem concebido o Pai. Porque antes éramos pecadores, presos, mortos dos nossos delitos e pecados. Mas Ele, pela sua misericórdia e graça, enviou seu Filho em carne. Enviou seu Filho despido da sua glória, para se entregar por mim e por você, para te capacitar a hoje você estar aqui nessa noite adorando a Ele. Sabe o desejo de adorar a Deus? Vem dEle. Sabe a vontade de você orar? Vem dEle. Sabe a vontade de você se ajoelhar e buscar a presença de Deus? Vem dEle. Tudo vem dEle, e tudo tem que ir para Ele. Toda a glória vem dEle, e toda a glória tem que ser dada a Ele. Toda exaltação vem dEle, porque Ele quem exalta, mas Ele também que abate. Então você quer exaltar alguém? Exalte a Deus, porque a exaltação é dEle, não é sua, nem de ninguém. Não é do presidente, não é do rei, não é do pastor, do presbítero, do diácono, não é do obreiro, é de Deus. Porque Ele te proporcionou estar aqui em comunhão com Ele. Viva com esse entendimento. Você só vai conseguir ser santo, você só vai conseguir ter intimidade com Deus através do sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que Cristo, Ele é poderoso. Eu vi um dia um pastor dizendo, foi até o Paul Washer, ele disse algo que eu guardei. Ele estava dando aula numa faculdade, pregando, não lembro, e um rapaz com um pensamento malicioso queria deixar ele meio que enrolado. E ele fala assim: como pode um homem só purificar o pecado de todos? Como pode você dizer que somente um homem purificou o pecado de muitos, o pecado da humanidade? Como você pode afirmar que um homem tira o pecado do mundo? E ele disse: porque esse homem não é qualquer homem. Esse homem, ele é o princípio da beleza. Esse homem é o princípio da santidade. Esse homem é o princípio do poder. Esse homem é Jesus Cristo. Apóstolo Paulo pregava a Cristo, Cristo crucificado, mas ele disse: eu prego a Cristo e Cristo homem. Não que Cristo não fosse Deus. Os teólogos debatem até hoje, é um tema de muita controvérsia, de muita dificuldade de compreensão, de como Jesus se apresentava na terra. E a dificuldade é se ele era homem, se ele não era, se ele era Deus, se ele não era, se ele era metade homem, metade Deus. E eles entraram numa conclusão entre eles, que Cristo era 100% homem, 100% Deus. Mas Cristo nunca usou a sua
a sua deidade, o seu ser Deus, para passar aqui na terra. Todas as dificuldades que Cristo passou, era porque Ele passou como um homem. Sabe por quê? Porque Deus é justo, irmãos. Deus, há justiça nele. Você está acostumado a ver hoje uma justiça injusta, mas Deus é justo. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por outro, a vida eterna. Se por um homem entra o pecado, por outro homem também tem que sair, não pode ser diferente, porque Deus é justo. E esse homem é Cristo, e Ele te possibilitou estar aqui nessa noite para adorá-lo, para bendizê-lo e ter intimidade com Ele. Você pode adorar a Deus nessa noite? Esse é seu escape. Ele é a sua possibilidade de estar tendo comunhão com Deus. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam essa palavra? Que você só tem intimidade por causa do sacrifício de Cristo. É por isso que você tem que amá-lo com todas as suas forças. Sabe por quê, irmãos? A gente acha que o tempo com Deus faz diferença. A gente tem costume de pensar, pela nossa racionalidade humana, pequena, frágil, tola, que o meu tempo de caminhada com Cristo define que cristão eu sou. Se eu sou um cristão sério, ou se eu sou um cristão imaturo. Só que Deus me fez pensar diferente. Deus me fez enxergar diferente. Eu cresci na igreja. Minha mãe é cristã. Eu cresci aprendendo sobre a Bíblia. Eu cresci aprendendo sobre Deus. Eu cresci vendo minha mãe ajoelhada orando no seu quarto. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer: filho, lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade. Só quando eu cheguei à idade, eu me casei. Esse menino que cresceu aprendendo sobre Deus, sobre o Evangelho, ele se viu perdido em meio ao seu pecado. Ele se vê perdido em meio aos seus delitos. Eu era casado, ainda sou, só que eu vou falar era porque aquela época é diferente de hoje. Só que o meu casamento, ele foi de mal para pior, não por causa da minha esposa, por causa de mim. Eu comecei a trair minha esposa, e tudo que eu tinha de bom, eu fui perdendo. Eu lembro um dia na minha casa que, como a verdade ela vem sempre à tona, Deus ele traz luz para que haja salvação, para que haja remissão. Deus ele traz luz ao pecado e expõe o pecado para que você seja curado. Eu lembro que eu não conseguia olhar para a cara, para o rosto da minha irmã, nem para o rosto da minha mãe. Minha mãe disse assim: se eu não sou mulher de Deus, você não vai se levantar. Mas se eu for mulher de Deus, Deus vai te levantar e vai te fazer uma pessoa diferente. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não me venderei. Eu costumo dizer na minha igreja, quando eu prego, eu não vou me render a achismos, a trejeitos de denominação para mim ter status. Não é porque eu sou assembleiano que eu vou pregar igual assembleiano. Eu quero pregar o Evangelho de Cristo. E eu não aceito pregar outro evangelho a não ser esse. Sabe por quê? Porque foi esse evangelho que me curou. Foi esse evangelho que me libertou. Foi Cristo que me libertou. Por isso que Cristo ele é suficiente para te libertar. Você não precisa de outros métodos. Você não precisa de outros caminhos. Porque só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida: Cristo. E Deus vem e me restaura. É por isso que eu disse que o pastor é o meu amigo, é um irmão. Porque na hora que eu mais precisei, ele me ajudou. Cristo é suficiente até nessas horas.
Porque Ele coloca pessoas certas perto de você. Lembre, irmãos, que Cristo, Ele é suficiente para te libertar. Cristo é suficiente para te dar intimidade com Deus. Foi Ele quem escancarou as portas. Podemos dizer que hoje não tem mais porta, só tem os umbrais. Você pode entrar com toda ousadia no trono da graça, porque Cristo te proporcionou isso. Cristo te proporcionou entrar com toda ousadia, não porque você merece, não porque você é digno, porque você é indigno, eu sou indigno, mas Ele é digno, e Ele me proporcionou isso através do sangue do seu Filho Jesus. Amém, irmãos? A intimidade com Deus você só vai conseguir assim, através do sacrifício, através do sangue expiatório do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu isso, mesmo ele sendo aquele que batizava, aquele que pregava, aquele que foi o precursor de Cristo, aquele que ensinou que viria um que era maior do que ele compreendeu isso. Só vai haver remissão de pecados através do Cordeiro de Deus. Sabe por que Deus estipulou Cristo como Cordeiro? Porque Deus ensina o ser humano a sacrificar, mas até para sacrificar o ser humano não presta. Deus fala assim: agora chega a minha vez de sacrificar o meu cordeiro, e eu vou ensinar o que é sacrifício. Eu vou ensinar como tem que sacrificar, e eu vou mostrar qual sacrifício é poderoso, e qual sacrifício não somente tampa ou impossibilita de subir para mim um cheiro, mas um sacrifício que arranca o pecado, um sacrifício que tira o pecado, um sacrifício agora que me possibilita a ser e participar da santidade de Deus, porque Ele me santifica, para que o Espírito Santo habite em mim. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Você veio aqui para adorar o Senhor Jesus, amém, irmãos? Creio que todos gostam de ouvir a palavra de Deus, porque o pastor de vocês, aprendi muito com ele, ainda aprendo. E quando ele me chamou para pregar aqui, eu fiquei com peso nas costas. Assim, meu Deus, o povo está acostumado a ouvir palavra. Se eu apresentar outra coisa diferente, eu estou enrolado. Mas graças a Deus o Senhor nos deu graça. Amém? Feche seus olhos. Peço que você comece a buscar a presença do poderoso Deus. Feche seus olhos, começa a meditar no que foi falado, e começa a agradecer a Jesus, porque foi por causa dele, irmãos. Foi por causa do seu sacrifício, aleluia. Foi por causa do sangue na cruz vertendo, é que você está aqui nessa noite. Se rasga nessa noite. Queria que os irmãos tocassem louvor, eu me rasgo por inteiro. Se rasgue nessa noite. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente em mim. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar perto, eu não temerei, na tua fumaça eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei, não consigo viver. Claro, quem já pisou, o santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, aleluia.
nessa noite: eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente em mim. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença, sinta o Senhor te tocar nessa noite, sinta o Espírito Santo te envolver nessa noite, sinta a presença do Eterno Deus te envolver e te capacitar para ser santo. Sinta Ele te santificando nessa noite. Oh. Deus quer colocar um trono em nosso peito para que Ele possa reinar. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo. Vem, Jesus. Obrigado, Senhor. Não sei viver e não consigo viver sem ti. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Declare que Ele é santo. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Tu és infinitamente